Coríntios capítulo 3, a gente vai dar uma lida, certo, de forma geral, e depois a gente vai voltar, você vai permanecer com sua Bíblia aberta e a gente vai destrinchar esse texto, parte por parte, versículo por versículo, até onde Deus nos permitir. Graças a Deus tem um tempinho ali, né? Eu acho que aquele relógio está certo, então vai dar certo para a gente fazer isso. Amém, irmãos? Posso ler? 1 Coríntios 3, vamos lá. Vou começar do 1, certo? Igão, na última pregação sobre 1 Coríntios capítulo 2, ele estendeu 4 versículos, a gente tinha conversado, mas eu vou começar do 1 para a gente seguir, certo? Vai pegar a parte dele e a gente vai seguindo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um recebe o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, ao qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queima, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na sua astúcia, na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Como vocês podem observar, irmãos, a leitura é densa. São várias proposições que nós poderíamos estar aqui trabalhando, brincando um pouco, falando, né, sobre alguns contextos. Eu vou tentar ser bem enfático e não demorar muito, né, mas a gente vai passar um pouquinho. A primeira coisa que a gente tem que ter ciência, irmãos, é que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, certo? Para quem é cristão, protestante, evangélico, como você queira se chamar, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Por que a gente está falando sobre isso logo no início do texto? Porque muitas vezes a gente observa a igreja de Corinto, a igreja de Gálatas, a igreja de Éfeso, muito longe da nossa realidade. Muitas vezes a gente pensa, na igreja de Corinto, na igreja não sei onde, lá no Antigo Testamento. Mas a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A gente vive através da conduta do que a Bíblia nos mostra.
Então, sendo assim, eu quero fazer um exercício um pouco diferente, né? Quando a gente trabalha com pregação expositiva, normalmente a gente faz da seguinte forma. A gente pega, lê os versículos, analisa versículo por versículo e faz uma aplicação pessoal no final, né? Eu vou fazer um movimento um pouco diferente. Eu queria saber de vocês, né, se essa carta de Coríntios, principalmente esse capítulo 3 que a gente vai trabalhar, fosse um WhatsApp do apóstolo Paulo para você, ou para a sua igreja local. Será que você ia identificar algum elemento dessa igreja contida na nossa igreja presente? Certo? Se Paulo estivesse lá, e aí, Daniel, Márcio Daniel, né? Isso aqui, mandasse um texto lá no WhatsApp para você, né? Então vamos analisar que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática e que dentro dela a gente vai ter toda a nossa ambientação para a nossa conduta diária. E diante disso, muitas coisas que estão escritas aqui em 1 Coríntios, não é só na igreja de Coríntio, certo? Muitas coisas são relatadas e são tragas para o dia a dia da igreja nos dias atuais. E é para isso que a gente tem que focar, certo? Então o tema dessa pregação é resplandecendo o Cristo. Eu queria colocar realmente era Jesus Cop, né? Mas eu achei que ia semelhar-se com alguma coisa, né? Então eu disse, melhor não, né? Né? Então eu ia botar Jesus Cop, mas não, diz vai resplandecendo o Cristo. Então em todo momento você vai pensar nisso, em tudo que eu estiver falando aqui, resplandecendo o Cristo. Será que, isso aqui a gente vai comentar mais para frente, mas será que quando alguém lhe vê, ele observa Cristo em você? Ele observa Cristo através de você, como se você fosse um espelho? Lembrem-se disso, vamos começar. Versículo 1, ele diz o seguinte: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. O apóstolo Paulo, como vocês bem sabem, foi mencionado nos outros capítulos, no capítulo 1 e 2 de 1 Coríntios, ele tinha, né, colocado ali, tinha iniciado o trabalho ali, nessa igreja. Ele firmou o fundamento e depois ele saiu. Certo? Então ele chegou ali e disse a base. O que é a base do cristianismo, pessoal? Ela é muito simples, ela é muito singela. A base do cristianismo é Jesus Cristo salva. Alguém tem dúvida disso? Que Jesus Cristo salva? Certo? Isso aqui uma criança vai compreender, uma pessoa mais velha vai compreender. Então a base do cristianismo, ela está firmada no alicerce que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, então por isso que a pregação é resplandecendo Cristo, certo? Então a base daqui de tudo seria o quê? Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo chega, ele não vai falar como aqui o pessoal de Corinto estava esperando, por quê? O pessoal de Corinto, eles lá tinham grandes mestres, filósofos, né? Voltados à filosofia grega, socrática, pré-socrática, aquela galera da oratória, da retórica, que chegava e falava bem e encaminhava, né, a forma de falar. Porém, aqui ele está dizendo, tem algumas coisas que eu não posso ainda falar com vocês. Não eram verdades simples, né? Eram verdades, mas não eram obscuras. A gente não pode utilizar essa palavra de forma nenhuma. Seriam uma questão mais voltada, como ele faz esse paralelo, né, de uma coisa mais densa, vamos colocar assim. Né? Porque ele faz essa comparação como sendo criança, dizendo que para uma criança ele dá o quê? Leite. Para uma pessoa mais velha, ele vai dar o quê? Carne, entre outras coisas. Então, sendo assim, a verdade do evangelho ela é colocada aqui de uma forma simples. Porém, o que Paulo começa a questionar aqui foi porque mesmo depois de um bom tempo, a igreja não estava crescendo espiritualmente, não estava amadurecendo. Em todo momento, Paulo vai estar falando aqui para essa igreja e vai estar questionando uma parte aqui que seria o quê? O amadurecimento da igreja. Eu preguei a vocês lá atrás, eu falei sobre as bases, e agora eu estou chegando aqui de novo e estou falando com vocês sobre essas questões. E Paulo vai começar aqui no versículo 2 a falar, leite vos dei de beber, eu lhe dei a base. Né? O leite materno, como vocês sabem, é um dos melhores nutrientes que tem para a criança naquela fase. Tá certo? É o melhor nutriente, melhor falando. Então ele disse aqui, leite vos dei de beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis. Ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis. Então ele agora começa a questionar. Ele disse, quando eu vim lá atrás, eu implantei a igreja, eu falei sobre as verdades de Cristo, eu falei que Cristo salva. E se você for observar nesse capítulo 3, ele vai estar comparando aqui a igreja
dois grandes fundamentos, que é como se fosse um templo, certo? E um edifício, melhor falando, um templo, e uma plantação. E ele vai começar a utilizar essas paráfrases, né? Para quê? Para trazer a atenção do povo. Porque quando o apóstolo fala, quando Cristo fala, ele vai falar numa linguagem comum a todos. Ele não vai falar numa linguagem difícil para que ninguém entenda. Às vezes Jesus Cristo queria, né? Através das parábolas, mas mesmo assim ele interpretava para os discípulos dele, né? Mas o apóstolo Paulo não, ele disse que eu queria falar o quê? A verdade, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo tem todo o controle, né? Sobre tudo e sobre todos, mas mesmo assim vocês ainda não amadureceram o suficiente na fé para eu trazer novas coisas para vocês. E ele diz que ainda agora, ó, no final do versículo 2, ele diz, ó, nem ainda agora podeis, porque sois carnais. A carnalidade que ele está falando aqui, pessoal, seria uma questão voltada ao lado humano. Certo? Que eles eram carnais porque eles davam mais ênfase às coisas da carne, às coisas humanas, do que às coisas espirituais. Eles davam mais ênfase às questões ligadas a uma boa oratória, uma boa retórica, do que à verdade do Espírito Santo. Do que uma verdade, como eu mencionei para vocês, tão simples, que é Jesus Cristo salva. Certo? Continuando aqui, ele vai dizer o seguinte, o apóstolo Paulo ele estava se referindo, né, as questões humanas em detrimento às espirituais. Então ele está falando aqui, ó, ainda sois carnais, ou seja, vocês dão mais valor às questões do ser humano do que às questões espirituais. Aí agora ele vai apontar, ele fala sobre o questionamento dele, agora ele vai apontar onde era que isso estava ocorrendo. Ele vai dizer, vocês são carnais. Aí a galera fica, gente, por que a gente é carnal? Né, assim, não estou entendendo. Aí ele vem agora e diz, ó, versículo 3. Portanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem, certo? Então ele está dizendo o seguinte, né? Ele está dizendo, deixa eu só me achar aqui, que eu me perdi um pouco nas minhas anotações. Carnalidade, sarcanóide, não fala nisso não, né? Isso aqui é só a base, certo? Então aqui ele está dizendo o seguinte, porque assim, eu vou anotar algumas coisas aqui, mas a gente vai tirando na hora, a gente acrescenta, faz outras coisas, né? Liga com isso não, isso é normal, é coisa de... Quem me conhece sabe, né? Mas vamos para cá, então ele está mostrando agora o que é que tem de carnalidade. O que é uma atitude carnal? Assim, carnalidade, entendam nesse preceito que Paulo está utilizando. Você se voltando para o lado humano da coisa. Seria o quê? Você andar, né? Você ter ciúmes. Ou seja, o sentimento de posse daquilo que não é seu ou daquilo que está perto de você, né? Contendas, né? Então ele ainda continua, né? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui? Partidarismo. Certo? O povo de Cristo é um só. Né? Na antiguidade, entendam a palavra, né? Era chamado, né, de um povo católico, universal, único. Certo? Que a palavra católico quer dizer isso, único. Então, diante disso, era para se ter uma unidade diante do fazer prático da igreja. E algumas pessoas chegavam aqui e diziam o seguinte, começavam a fazer contendas, ou seja, o que é uma contenda? É quando eu quero fazer alguma coisa e o Igão não quer. E eu vou tentar atrapalhar Igão. Deu para entender? Eu não vou querer que Igão cresça para o reino de Deus ou cresça pessoalmente. Eu vou querer atrapalhar, botar o pezinho para cair, alguma coisa do tipo. E isso estava acontecendo dentro da igreja. E outra coisa, dentro da própria igreja estava acontecendo que uns diziam que era de Paulo, ou seja, eu sou do partido do pastor Paulo, eu sou do partido do pastor Apolo, né? Aí ele fala aqui, quando ele utiliza essa palavrinha aqui, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, ó, pois quando dizeis, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ele no versículo 5, ele diz, quem é Paulo? No original grego aqui, ele está dizendo, quem é Paulo? Como se fosse um objeto. O que é Paulo? O que é Apolo? E depois ele vem trazer uma palavrinha aqui, que é servos. Essa palavra aqui no original grego, ele está falando aqui de diaconoi, né? Que seria diáconos, de onde vem a palavra diácono, que quer dizer servo. Então ele está dizendo aqui no versículo 5 o seguinte, ó,
quem é Paulo e quem é Apolo, servo por meio de quem crestes. Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Ou seja, Paulo é um servo. Essa palavra servo aqui, diáconos, né? Ela vai ter o seguinte pensamento, que ela em nada em si mesmo, ele tem valor. O valor quem agrega a ele é o seu dono. Deu para entender? Então Paulo, quando ele fala quem é Paulo e quem é Apolo, ele está dizendo que são servos por meio de qual crestes. Ou seja, que eles são servos, eles em si mesmo, humanamente falando, eles não têm valor nenhum. Mas o evangelho ao qual eles pregaram é que tem valor. Deu para entender que não é a pessoa, e sim a mensagem, e a mensagem é Cristo ressurreto? É essa questão que Paulo enfatiza toda vez, certo? Deixa eu só beber uma aguinha aqui, porque para variar, né? Eu não estou nervoso, só tremendo um pouco. Deixa eu olhar aqui. Sólido, pá, isso aqui já foi, justificativa. Beleza. Pronto, vamos lá. Então, continuando aqui, nessa parte do capítulo 5, né, no versículo 5, melhor falando, ele vai criticar muito essa questão do partidarismo dentro da igreja. Aí a gente vai lá para o início do texto, quando a gente começou. Eu disse, e se essa carta fosse um WhatsApp de Paulo para você? Na sua igreja tem partidarismo? Tem alguém que gosta mais de A do que de B? Né? Tem os julgadores de pregação. Hoje a palavra foi boa, hoje a palavra não foi boa. Né? Quando fulano prega, eu fico com sono. Quando fulano... Né? Ou seja, os servos, julgando os servos. Mas a mensagem, a palavra em si. Certo? Então, lembre-se sempre disso. E lembre-se do tema, resplandecendo Cristo. Em todo momento a gente vai estar se voltando para Cristo, porque a igreja aqui de Corinto, como a gente já viu lá, com o Chay falando lá no capítulo 1, né? Tinha até um verbo que era corintianizar, né? Que era quando eles faziam coisas erradas, carnais e tudo mais. Mas a gente trazendo isso para o pressuposto de hoje, a gente ainda tem alguns problemas desses, em algumas igrejas, não vou dizer todas, mas em algumas igrejas a gente tem problemas. Problemas de não ter um conhecimento profundo da palavra de Deus, certo? Problemas de ter pessoas, que a gente vai ver mais à frente, quando ele vai falar sobre a questão dos que ensinam, certo? Ensinando coisas erradas. O que mais a gente vê é isso. Uma coisa que eu não consigo entender direito, era o que eu escutava muito, quando eu estava perambulando na consciência cristã. Né? Às vezes eu ia lá para a consciência, assistia uma palavra, depois eu ia observar os livros, né? Eu sou meio fanático por livros, eu compro, não leio todos, mas compro com força, né? Eu sou meio viciado nisso. Então, eu ficava lá observando os livros e às vezes eu escutava o pessoal falando, eita irmão, que palavra abençoada hoje, essa palavra foi maravilhosa, né? O pastor não sei o que lá, de inglês lá, que veio lá não sei de onde, e trouxe uma palavra, eu ficava assim pensando, eu digo, será que só eu que tenho um problema? Ou será que a minha igreja é diferente? Porque quando o reverendo Samuel estava vivo, meu irmão, as pregações dele era consciência cristã todo dia, toda hora, todo instante aqui dentro da igreja. Entendeu? E eu não entendia isso, o povo, né? Minha nossa, que pregação. E eu tinha isso direto aqui, terça-feira, quinta-feira, pastor André pregando, certo? Então eu não conseguia compreender essa visão do pessoal de uma palavra a mais, porque foi fulano que trouxe. Deu para entender o meu pensamento? Outra coisa também que eu ficava muito assim para compreender, alguns livros de... Como é o nome? Não é de teologia, né? Mas livros de autoajuda cristã, vamos colocar assim, né? Eu passava lá pelas bancas lá da consciência e vários livros lá, né? O amor não sei o quê, isso, aquilo, outro. Eu digo, estudo de autoajuda. O povo está lendo mais Bíblia, não é? Porque isso aí é tirado da Bíblia, são fragmentos. Eles tiram um fragmento e comenta, tiram um fragmento e comenta, né? Então, no dia de hoje, a gente está tendo ainda... Na igreja, como eu disse, o perfil da igreja de Corinto, ainda ela é muito utilizada nos dias de hoje, infelizmente. E a gente ainda tem muita divisão. Alguns dizem, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Apolo. Às vezes vem um pregador de fora, é porque o pregador fulano de tal. E ninguém observa que o próprio Paulo, olha bem a ousadia de Paulo, pessoal.
Ele disse que ele era apenas um servo, que ele em si mesmo, como ser humano, ele era inútil. Tudo que ele passava era através da misericórdia de Deus, através do evangelho, da verdade de Cristo. Imagina Paulo falando isso, certo? Então, continuando um pouco aqui. Então, a igreja de Coríntio, né, ele enaltecia os estudiosos, os que se diziam mestres, como eu já falei, do conhecimento humano. E por isso se colocavam em partidos, ou seja, do lado do seu intelectual preferido. Você escuta muito isso em universidade, pessoal. Eu peguei um lado da universidade tão grande porque a galera lá gostava mais de Foucault do que de Cristo. Quando eu falei de Cristo, quase que me crucificavam, né? Os Foucaultianos lá da universidade. Aí, quando falar de Cristo, o pessoal pegou. Agora, se fosse Michel Foucault, Schopenhauer, qualquer um desses assim... Márcio sabe, né, Márcio? Porque a gente é da mesma cria lá, mas sabe como é o moído, né? Então, tinha seu intelectual de estimação. E isso dentro da igreja é inviável, pessoal. Se uma pessoa tem uma eloquência, fala bem, ou se uma pessoa fala mal, preste atenção no principal, que é a mensagem. Uma coisa que eu aprendi quando eu fazia curso de teologia. Quando eu fazia curso de teologia, a gente aprende umas coisas erradas. Vocês podem ficar assim, mas a gente aprende coisa errada. Como? A gente analisar a pregação do outro. Eu ia para a minha igreja no tempo, quando eu comecei teologia, eu era da Assembleia de Deus ainda, eu nem frequentava essa igreja. Eu estou aqui já faz 15 anos, né? Então, no tempo que eu fazia teologia, eu era da Assembleia de Deus. Aí, vinha para cá assistir aula de homilética, daquela coisa toda, que chegava lá na Assembleia de Deus com um caderninho, né? E o mensageiro lá, abram aí em 1 Coríntios 3, versículo 1. Eita, falou servo ali não é dulos não, servo ali é diáconos, né? Então ele errou ali quando ele falou interpretação e anotava, eu digo, ó, ele errou tantas coisas durante a pregação. Eu não prestava atenção no que o cara estava pregando. Eu pregava atenção nos erros, tá vivo, né? Eu prestava atenção nos erros dele. E isso a gente aprendia, porque querendo ou não querendo, quando você vai para um seminário, você aprende a ser meio cru também, né? Tem uma vertente da teologia, Caio que está ali atrás, ele sabe disso, né? Tem uma vertente da teologia que acredita na cessação dos dons do Espírito Santo, certo? Que os dons só vieram ali para a igreja de Atos dos Apóstolos. Então a gente não vai entrar nessas questões aqui, mas a gente aprende a questionar, ser meio cru, a ver o conhecimento humano, que é isso que Paulo em todo momento vai estar questionando, o conhecimento humano em detrimento do conhecimento espiritual, tá certo? Então, continuando aqui, ó, eu já falei de diaconó e vamos prosseguindo. Então, Paulo vai falar aqui que ele é apenas um servo, que nele mesmo ele não tem nenhum poder, certo? Até eu estava vendo um estudioso que ele falou, ele disse, eu achei tão engraçado isso, porque uma família, que ele chama a família do evangelho, da igreja, né? Uma família se dividindo por causa dos servos. Um dizendo que era de Paulo, outro de Apolo, e eles em si mesmos não tinham nenhum poder. Então, continuando. Eu plantei, Paulo falando, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, ele vai observar aqui que por maior esforço que você faça, tudo está junto e determinado por Jesus Cristo, certo? Não adianta, você planta, beleza. Se você planta, a sua função é plantar. Se você colhe, sua função é colher. Porém, o crescimento daquela planta, só quem dá é Jesus Cristo. Tá certo? Ele vai falar aqui agora, a partir do versículo 10, sobre a questão da responsabilidade daqueles que ensinam na igreja. Então ele vai estar falando ali, ó, você tem que fazer o seu trabalho. Certo? Se eu gosto de tocar, eu vou fazer o melhor que eu posso. Quem vai analisar isso aqui, vai ser lá na frente que a gente vai ver, no versículo 13, né, vai ser no dia do Senhor, se eu estou tocando para a honra e glória de Deus ou não. Todos os nossos afazeres vão ser revelados nesse dia, né, debaixo do sol. Então, continuando, ó, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, todas as coisas só subsistem por causa de Jesus Cristo, por causa de Deus. Até agora, está dando para compreender? Amém? Beleza, vamos continuando. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Ele está falando que a importância de quem planta e a importância de quem rega é a mesma coisa. São apenas funcionalidades diferentes. A gente pega aqui, Igão, cantor. Ele aqui
estava administrando o culto, eu estou pregando. Nós somos todos iguais. A funcionalidade é que é diferente. Cada um tem a sua função. Não tem um maior do que o outro. Quem planta não é maior do que o que rega. E todos nós queremos uma coisa só, que é o quê? O crescimento da obra de Deus. Então ele vai falar aqui, ora, o que planta, versículo 8, e o que rega, são um, tem o mesmo status, tem o mesmo tamanho, são um só em Jesus Cristo. E cada um receberá o seu galardão, ou seja, cada um vai receber a sua recompensa particular. Ou se eu prego, ou se eu canto, ou se eu toco, ou se eu jejum, ou se eu oro, ou se eu tiro foto, né? Ou se eu faço qualquer outra coisa, certo? Os meninos lá da mídia, entendeu? Então, independente do que você faça, você vai receber o seu galardão. Ou seja, o que é o galardão que se diz aqui? Seria uma recompensa. Tá certo? Deus, ele trabalha com esse pensamento de galardão, que seria o quê? Uma recompensa por aquilo que você faz. Nada do que a gente faz é em vão. Mesmo que os outros não olhem, nada do que a gente faz é em vão. Certo? Uma coisa que ao longo dos anos eu venho percebendo, é vou colocar como sendo lei, né? É muito empírico isso. Mas seria uma lei da reciprocidade, vamos colocar assim. Se você planta o bem ou coisas boas, você vai receber isso de volta em algum momento de sua vida. Se você ajuda alguém, se você dá aos necessitados, você faz alguma coisa, em algum momento você vai receber algo de volta. E não é sorte, certo? E não é sorte, eu não acredito em sorte. Acredita em providência divina. Jesus Cristo tem o controle de tudo. Absolutamente de tudo. Você às vezes não entende porque a coisa acontece, mas lá na frente tu vai entender. Certo? Muitas vezes você não entende naquela hora. Aconteceu um fato comigo, né? Poucas pessoas sabem disso. Eu estava lá atrás, final do ano passado. Eu sou professor contratado, né? Então o pessoal sabe que quando chega dezembro, janeiro, é zero lá onde eu trabalho, né? Graças a Deus estou aqui na igreja, me ajuda demais, né? Amo estar aqui, além de trabalhar profissionalmente, tem a questão do prazer. Mas aí em dezembro, né, acabou lá o contrato, tudo mais, tá, eu estava lá atrás, bem tranquilamente, chegou um abençoado para mim e disse, ó, Panda, mandaram para tu. E me mandaram um envelopezinho, eu abri o envelope, fiquei meio assustado, né? Tinha uma quantia de dinheiro dentro, eu digo, rapaz, eu acho que confundiram. Por quê? Porque eu tinha recebido 10º, estava com dinheiro, estava tudo tranquilo em casa, beleza. Eu digo, não, Deus, eu não estou precisando. Eu falei, eu não estou precisando. Né? Aí eu disse, eita, será que é para Joaci? Porque meu nome é Joaci. É o mesmo nome do vigia. E o vigia, né, ele estava adoentado, graças a Deus está vencendo a doença dele, né? E tudo mais. Tal. Mas o pessoal confundia muito, Joaci, é qual? Joaci do som ou Joaci vigia? Né? Tem 2 funcionários da igreja com o mesmo nome. Aí eu digo, será que é para Joaci? Eu peguei e guardei lá atrás o dinheirinho que tinha lá. E guardei e digo, vou deixar aqui. Porque se for para Joaci, alguém vai vir aqui e vai dizer que foi um erro, algo do tipo. E deixei lá. Quando passou uns 3, 4 dias, eu comecei a pagar as contas do mês, as contas todas, e fui pagando, né? E fiquei liso, como é de praxe, né? A gente pagar as contas e ficar liso. A gente fica com alívio porque pagou e fica triste porque não tem dinheiro, né? É normal isso. Então, quando eu terminei, vocês estão rindo, mas vocês sabem o que é. Quem trabalha aqui sabe que o alívio é pagar as contas e ficar devendo já de novo para pagar de novo, né? Então, eu paguei tudo, fiquei liso, beleza, tranquilo. Aí, do nada, apareceu uma conta lá no cartão da minha esposa, que eu tinha pedido para ela fechar o cartão, e ela esqueceu de dar baixa no cartão, e tinha uma quantia lá que estava, né, rodando, e eu tinha que pagar tanto para poder sanar essa dívida do cartão dela, né, e fechar o cartão para não ficar com dívida. Então, eu fiquei lá olhando, né, e disse, oxente, rapaz, apareceu essa dívida do nada, e passou uma semana, e ninguém veio atrás do dinheiro. Então, eu digo, oxente, deixa eu olhar aqui, o dinheiro é tanto, a dívida é tanto. Uma coisa cobriu a outra. E eu não entendi na hora, né, quando isso ocorreu. Então, o dinheiro foi para mim, até hoje ninguém veio atrás, viu? Não peguei dinheiro, ninguém deram uma oferta para mim mesmo. Eu não sei quem foi que me deu essa oferta, sou muito grato, que Deus abençoe, viu? Amém. Né? Que sanou uma conta que eu não estava esperando. E Deus já sabia. Isso é só um exemplo. Se a gente for contar aqui exemplos de como Deus age na vida da gente, irmão, a gente sendo cristão, Deus faz tanta coisa pessoal pela gente que é assim, é maravilhoso. Mas vamos voltar para cá, que senão eu perco o foco. Olha, as horas estão indo. Né? Vamos lá. Então, por que Deus... 9.
porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Agora aqui o apóstolo Paulo, ele já começa a falar que cada um vai receber segundo o seu galardão, independente da funcionalidade, não é hierarquia pessoal. Entendam isso, no capítulo 1, quando o Chay falou, ele explicou muito bem isso aqui. Na Bíblia não existe essa questão de pastor, presbítero, diácono, porteiro. Né? Que tem algumas igrejas que é assim, né? O pastor, o presbítero, né? O diácono e o obreiro lá na porta, né? O porteirozinho. Né? Não, ele tem a divisão, dentro aqui de 1 Coríntios você vê isso, que é uma divisão de funcionalidade. São funções diferentes, não é hierarquia. Um não manda no outro, um não está acima do outro para Jesus Cristo. São funcionalidades diferentes. O pastor tem uma função, o presbítero tem outra função, o diácono tem outra função, do mesmo jeito de que quem louva, de quem toca, de quem faz qualquer outra coisa. São funcionalidades diferentes. Todos nós somos o que o versículo 9 diz, ó, porque de Deus somos cooperadores. Nós trabalhamos com a obra única, que é a igreja de Deus aqui na terra. A igreja única de Deus aqui na terra. E ele vai fazer uma comparação com duas coisas que o pessoal estava muito habituado. Que era a lavoura de Deus, certo? Ou seja, comparar a igreja como se fosse uma lavoura. E comparar também a igreja como se fosse um edifício. Ou seja, na lavoura tem quem plante, né? Tem quem regue, tem quem colha. Mas o crescimento quem dá é Deus. E no edifício ele vai falar aqui que ele lançou a justa base para esse edifício. E aí ele vai falar, tem quem construa esse edifício de ouro, de prata, de palha e assim por diante. Tá certo? E nesse versículo 9, ele vai enfatizar a centralidade de Jesus Cristo e de Deus. Eu não sei se você percebeu, mas aqui ele vai repetir a palavra Deus 3 vezes. Isso é uma coisa bem enfática, que você não vê em todo versículo da Bíblia. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ou seja, tudo está em Deus. Beleza? Já a gente chega em resplandecendo o Cristo. Eu sei que vocês estão preocupados aí com o tema, né? Que eu falei e até agora não tem nada a ver, mas a gente vai chegar lá. Vamos lá. Então, continuando agora, do versículo 10 ao versículo 17, ele vai falar sobre a responsabilidade dos mestres da igreja. Daqueles que ensinam, daqueles que falam sobre a sã doutrina. Então, ele vai falar o seguinte... Galardão, já falei, recompensa. Eu estou só, assim, é só para ver o ponto aqui, que ver se eu estou esquecendo alguma coisa importante. Vamos lá. No versículo 10, ele vai dizer o seguinte, ó. Segundo a graça de Deus, que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Ele está dizendo, ó, eu vim para cá, Paulo estava sabendo... que depois da passagem dele lá por Corinto, já vários outros mestres tinham se levantado. E tinham vindo até Corinto, e alguns deles estavam falando e causando dissensões, divisões na igreja. Tá certo? E Paulo condena essa ação. Então ele diz, ó, eu vim, eu edifiquei a igreja, eu dei o leite para vocês, falei que Jesus Cristo salva, e mesmo assim vocês foram nas vãs filosofias de mestres ou de pseudo-mestres que vão vir até vocês. Certo? Então, ó, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor. Eu cheguei, fiz o fundamento, organizei tudo, deixei tudo bonitinho antes de sair. E daí ele foi, porque Paulo, como vocês sabem, ele tinha essa missão, né? Ele tinha essa questão missionária de estar implantando igrejas. E daí vieram outras pessoas, e ele disse, ó, e outro edifica sobre ela. Eu lancei o fundamento e outro veio para edificar, levantar o seu prédio. Porém, cada um veja como edifica. Porque é a questão de como é edificado, aí Paulo agora já não tem mais o controle. Ele vai observar e vai dando o guia prático. Certo? Então ele vai dizer, ó, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então ele está dizendo, ó, o fundamento, a base do evangelho é Jesus Cristo. A gente pode falar aqui de escatologia, pode falar aqui de Apocalipse, pode falar do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mas a base do Evangelho é o quê? Jesus Cristo. E o Cristo ressurreto, que morreu por nossos pecados e ressuscitou. Certo? A gente sempre tem que lembrar isso, pessoal. Jesus Cristo morto, muitas religiões também pregam. A nossa diferença é que ele ressuscitou. Amém? Amém. Vamos lá.
Então, continuando aqui, versículo 8 já foi, pá, aqui já foi, essa aqui já foi. Venceu uma, vamos para outra. É pouquinha coisa. Vamos lá. Então, no versículo 10, como a gente viu, Paulo vai se referir a implantações de igrejas, né, como a gente já tinha falado, que vários mestres já tinham passado por lá, e ele vai falar que o quê? Que muitas pessoas estavam se perdendo nas falácias, na oratória. A gente está falando aqui num local, como aqui já foi dito, por isso que eu não estou citando tanto, que era a cidade de Coríntio. O Igão falou na pregação dele, né, uma cidade com um bom comércio, tinha um tráfico de pessoas bem interessante, né, tinha uma raiz grega voltada ali à filosofia, a questionamentos, né, e principalmente à oratória. Então vários mestres já tinham passados por ali, fazendo suas falácias, e levantavam até disputas no interior da igreja. Eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, e daí começavam as questões das contendas. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer que ninguém pode lançar outro fundamento, senão Jesus Cristo, só existe esse fundamento, e ele vai dizer, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, estou no versículo 12, certo? É ouro, prata, pedra preciosa, certo? Madeira, feno, palha. Ele aqui divide em dois grandes grupos. Os que edificam sobre a verdade de Jesus Cristo. O primeiro grupo, os que estão ali com ouro, prata, pedras preciosas. O segundo edificou também, certo? Sobre o fundamento de Jesus Cristo. Só que foi madeira, feno e palha. O que é que ele quer dizer com isso aqui? Que o fundamento é um só, que é Jesus Cristo. Mas ele vai comparar a obra daqueles ministros que vieram pregar o evangelho. Aqueles que têm uma obra, o primeiro grupo que eu já separei com vocês, que é um trabalho precioso, aceito por Deus, que fizeram um trabalho do coração. Não é um trabalho profissional. Várias igrejas, eu como sou músico também, né? Eu vejo vários artistas e instrumentistas tocando, né, em vários locais, e alguns deles, eles são profissionais. Certo? Eles são profissionais da música. Eles ganham para tocar na igreja. E teve eu não me lembro qual foi o nome dele. Eu não sei se foi um tecladista que eu vi. Eu vou me lembrar. Daqui para o final do culto eu me lembro o nome dele. É um moreninho. Foi tecladista. Rafael Dantop. Rafa Dantop é o nome dele. Ele falou que um dos períodos que ele tocou mais sem vontade foi quando ele recebia para tocar. Por quê? Porque ele tinha que estar naquela hora, na igreja, ele ia tocar, tinha que pegar as músicas e tinha que tocar, mas ele não ia com a disposição do coração dele de adorar. É diferente você tocar de você adorar. Não é assim? Não sei se vocês fazem isso, mas quando a gente quer adorar a Deus, a gente não espera o final do culto. A gente vem de casa louvando, cantando, né? Bota um sonzinho ali no carro, vem no ônibus, com fone de ouvido, alguma coisa do tipo. E quando você chega no culto, você já está, glória, aleluia. Não é assim? É quando o culto começa, você já dá uma glória a Deus, já dá uma esquentadazinha, e já vai ali, então você já vem adorando de casa. Adoração na vida de um crente, isso seria outro tema, né? É uma coisa contínua, não é uma coisa momentânea, é uma vida. Você adora a Deus com sua vida, com tudo aquilo que você faz diariamente. É você passando pela prova, dando glória a Deus, né? É você trabalhando, é você fazendo qualquer coisa e você vai fazendo. Juliana, né? A música dela. Tudo que você faz, você vai fazer adorando a Deus. Então, a adoração é uma prática diária. E ele disse ali, né? O Rafa disse o seguinte: disse, meu irmão, no tempo que eu tocava, eu ia só para tocar, para ganhar meu dinheiro. Zero de espiritualidade, zero de adoração. Né? E ele disse, quando eu parei de tocar por dinheiro, para ganhar meu salário na igreja, eu fui porque eu queria ir e eu comecei a adorar. Não sou contra quem recebe, jamais, pessoal, não entenda isso não. Músico, para mim, é uma profissão como qualquer outra, certo? E você pode exercê-la da forma que você bem entender. Né? Agora, lembre-se, resplandeça Cristo. Independente de você ser músico, de você ser, sei lá, professor de português, matemática, de física, de biologia, né? Que a galera, e de história, todo professor de história é meio doido, né? Mas, independente do que você for, resplandeça Cristo. Cristo é a base de tudo. Voltando para cá.
Então ele vai dividir nessa obra desses ministros, certo? Da pregação e do edifício. Um vai separar de um lado, né? Aquele que fez uma boa obra, que foi muito bem vista por Deus, tá certo? Fez essa obra com ouro, prata, pedra preciosa. Isso aqui é uma alegoria, isso aqui é uma comparação que ele está fazendo. Em outro grupo que fez, mesmo tendo conhecimento de Cristo, mas fez uma obra de madeira, feno e palha. O que é que acontece, pessoal, quando você se dedica de coração à causa de Deus, à questão da igreja, e quando você não se dedica de coração? Você vem apenas de uma forma nominal. Eu vou porque minha mãe me chama, eu vou porque Daniel é meu amigo, me chamou para ir, eu vou lá, fulano de tal me chamou, eu vou de todo jeito. Eu não vou com o coração entregue. Olha bem o que é que acontece. Versículo 13. Manifesta se tornará a obra de cada um. Não sou eu que vou julgar, nem eu tenho poder para isso, nem muito menos quero. Certo? Mas a obra que vocês fazem, tudo que vocês fazem, isso aqui ele está especificando para os ministros da igreja de Corinto, que estava lá, que estava tendo muita coisa errada. Mas se lembra do WhatsApp que eu falei lá no início da mensagem? E se fosse Paulo mandando um WhatsApp para você? Você se identifica? Como é que estão as suas obras? É de pedra preciosa? É de ouro? É de palha? E quem vai julgar isso, pessoal? É Joaci? Panda? Não. Vamos lá, ó. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia o demonstrará. O dia que ele está falando aqui é o dia do Senhor. O dia da justiça divina. O dia que Jesus Cristo vai chegar lá nos salvos e vai dizer, vem aqui você, beleza, vamos ver aqui, ó. Por isso que ele compara com um dia, porque vai estar tudo claro. Vai se observar tudo, nada vai ficar encoberto. E ele vai observar aquilo ali e vai dizer, olha, servo bom e fiel, né? Ó, seu galardão é esse aqui. Ou então vai falar o contrário. Então o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se sua obra for boa, quando vier o fogo do juízo, né, divino, ela vai permanecer. E essa obra que você fez, ela vai se tornar em um galardão lá no céu para você, uma recompensa, né, que você vai receber. Porém, se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, ó, esse receberá o seu galardão. Se você fez aquele trabalho bem feito de coração, você pegou, louvou, pregou, fez qualquer coisa, orou. Muita gente não dá muito valor à oração. A oração é o principal, pessoal. Se você não orar diariamente, a rasteira é rápida, né? A gente tem que vigiar diariamente em tudo que a gente faz. Não é aquela oração do fariseu, não. Chega na frente todo mundo, ó Pai, né? Henri Cristo. Não precisa disso, não. É você no seu dia a dia, você está andando ali no centro fazendo alguma coisa. Eita Deus, ó, estou tão preocupado com isso. Vem cá, me ajuda aqui. Às vezes eu estava trabalhando lá no centro, quando eu trabalhava ali nos camelô, às vezes eu dava um problema lá, uma bronca para resolver. Eu dizia, Deus, vem cá, me ajuda aqui, que eu não estou resolvendo, não. Aí, tanta coisa, né, começava a se moldar. É aquela intimidade de você com o Espírito Santo. Certo? Aí você diz, Panda, como é que eu sei dessa intimidade com o Espírito Santo, né? Simples. Às vezes, tem Luciano Subirá, eu gosto muito dele. É um pregadorzinho, tem muita gente que não gosta, mas eu gosto da relação que ele tem com o Espírito Santo. Ele diz que existe uma coisa chamada de testemunho interior. Se você escutar uma vozinha dentro de você, mandando você fazer uma coisa, né? Você preste um pouco de atenção nisso. Se a coisa for boa, faça. Se a coisa for boa, faça. O máximo que você vai acontecer se a coisa for boa é ajudar alguém. Certo? Você vai passando por alguém na rua, não sei o quê, estou passando aqui, vem na mente sua, então, queria orar por essa pessoa. Peça permissão. É difícil a gente fazer isso. Mas peça permissão, ei, vem cá, ó. Tu deixa eu orar por tu. Uma oração vai fazer mal para alguém, pessoal? Não sei se você foi endemoniado, né? Para ele cair no chão, buf, né? Aquela coisa toda. Mas uma oração não vai fazer mal para ninguém. Certo? Então, às vezes acontece isso, né? De você não escutar tanto a voz do Espírito, você não está tão afinco com o Espírito Santo. Às vezes são coisas pequenas que vêm assim em você. Então, se não for machucar, não for denegrir a outra pessoa, não for fazer nada, tenta ver isso aí. É uma intimidade de você com o Espírito Santo de Deus. Então, voltando para cá, essas obras aqui, ó, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano,
mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. O que é que isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo? Isso aqui, pessoal, é para os salvos. Que tudo que você vai fazer, certo? Isso aqui ele não está falando para os ímpios no dia do Senhor, ele já está falando depois que a gente vai para o céu, que a gente é salvo. Então ele vai dizer lá, a obra que você fez, se ela foi boa, agradável, vai permanecer, e você vai receber um galardão. Já escutaram falar da coroinha? Tem até uma musicazinha que fala da pedra na coroa e não sei o quê. Já escutaram isso, né? Porque os crentes bem antigão sabem dessa pedrinha da coroa que tem, né? Vamos acumular pedrinha para botar na coroa, né? Tem essa conversa. Então seria isso o galardão que você vai receber. Porém, se você fez um trabalho de todo jeito, ele não está falando aqui de você apostatar da fé em nenhum momento. Ele está falando de você fazer um mau trabalho como cristão. Você pode vir para a igreja todo domingo, mas você não vem de coração. Você acredita que Jesus Cristo é Senhor, você não apostatou da fé. Mas você não está fazendo um trabalho de entrega com o seu coração. Certo? Um trabalho perfeito, né? Que poderia gerar esse ouro, prata, pedras preciosas. Então ele vai dizer, ó, se a obra de alguém se queimar, o fogo vem, na palha ali, pegou fogo em tudo. Mas a base está ali, que a base era o quê? Jesus Cristo. Você acreditava em Jesus Cristo, né? Esse mesmo será salvo, ele vai ser salvo, ele vai para o céu. Aí a palavra do grego que ele utiliza aqui, como se através do fogo, é como se fosse por um fio, por um triz. Você vai ser salvo por causa de pouquinha coisa. Aquilo que a gente chama de um cabelinho de sapo, né? Não sei se vocês são desse meu tempo, né? Eu sou mais antigo. Mas seria uma coisinha fininha, né? Uma coisinha bem... Assim, você quase que não era salvo, mas você foi salvo. Então ele vai dizer que o obro, ele vai demonstrar, o fogo ele vai demonstrar isso, e você vai ser salvo todavia, né? Quase por um fio ali nas últimas. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse será salvo, como eu já disse, todavia, através do fogo. 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Ele está falando isso, certo? Por quê? Ele vai relatar essas questões. Deixa eu olhar aqui. Tribunal de Cristo, já falei, à luz do dia. Eu não estou nem olhando para isso aqui, mas não liguem não, viu? É porque eu sou meio doidinho mesmo. Pronto, vamos para cá. Então, Paulo se refere ao pessoal profanar o local de adoração através das divisões. Então, ele está falando aqui, ó, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Por que ele está falando isso, que você é santuário de Deus? Nessa época, como vocês bem sabem, não só em Corinto, mas em toda a região, a maioria dos povos que habitavam ali eram o quê? Politeístas. Acreditavam em vários deuses, e a personificação desses deuses eles faziam através de estatuetas. Você tinha lá um deus do sol, um deus da terra, né? Um deus do fogo e assim por diante. Então ele vai dizer, ó, que não é templo, certo? Não é templo suntuoso, não é a estatueta em si, mas sim que o Espírito Santo ele está dentro de você, e você é o santuário de Deus. Dizendo que a igreja não é só o físico, mas também cada um de nós. E isso aqui ele vai bater de frente, principalmente com as pessoas que estavam trazendo dissensão para a igreja. Estava trazendo esses problemas de divisão. Certo? O apóstolo Paulo em todo momento vai estar falando aqui. Quais são as premissas que ele vai estar trabalhando até agora? Jesus Cristo é a base, Jesus Cristo é o alicerce, certo? E que vocês devem ser um só em Jesus Cristo. E que toda divisão, toda contenda, isso aí parte do lado humano de vocês. Do parte que ele chama de carnal. E vocês têm que ser o quê? Espirituais. Ele chama todo momento eles para o crescimento, para o amadurecimento. Tá certo? Então é essa a premissa que o apóstolo Paulo está falando até agora. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então o apóstolo Paulo ele é bem enfático aqui, bota medo na galera. Ele chega e diz, ó galerinha, preste atenção no que vocês estão fazendo, que se alguém destruir o santuário de Deus que sois vós, certo? Deus também o destruirá. E a galera fica, né? Ele agora pegou pesado, né? A gente está fazendo um monte de coisa errada. Não era assim que a igreja de Corinto estava? Lembre-se do WhatsApp, certo? Sempre eu vou estar voltando lá para o início, que uma coisa liga a outra. Vamos lá para a gente ir para o finalzinho aqui. Ninguém se engane a si mesmo, certo? Aqui agora ele vai falar a questão da sabedoria humana em relação à sabedoria de Deus, versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século,
Faça-se estulto para se tornar sábio. Pessoal, isso aqui ele está falando sobre a sabedoria humana em relação ao conhecimento espiritual. Ele não está desprezando o conhecimento, mas ele está colocando da seguinte forma: se você acha que seu doutorado, que seu mestrado, seu pós-doutorado, qualquer coisa do tipo é maior do que a palavra de Deus, baixa a bola, certo? Diminui um pouco aí. Ele está colocando aqui da seguinte forma, né? Que a sabedoria, né, o sábio neste século, ou seja, a sabedoria humana. Quanto mais, pessoal, a gente estuda, né, não sei se vocês são assim, comigo acontece muito. Eu sou um crente meio, como é que minha esposa fala? Não é cru, não. Também não é ateu. É um misto entre esses dois. Eu sou um crente cético, vamos colocar dessa forma. Desconfiado. Valeu, Márcio. Cético, desconfiado. Como assim? Eu questiono muita coisa, pessoal. Eu questiono muita coisa. A minha formação, né, eu tenho por formação história. Então, história, a gente, assim, a base da gente da UEPB, de história, é a desconstrução. Foucault. Michel de Foucault. Né? Então, é a desconstrução. Então, a gente não tem para onde correr, a gente questiona muito. E quanto mais a gente estuda, mais questionamentos a gente faz. Será que é assim mesmo? E se? E se? E muitas vezes o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: não é em si, não. É fé, é acreditar, é viver, é participar. Certo? Então, muitas vezes aqui, como ele está falando, a sabedoria desse século, né, se faça de estudo para se tornar sábio. Você não pode se apegar à sabedoria humana para compreender as coisas de Deus. Se você pegar a sabedoria humana para compreender as coisas de Deus, o pessoal vai dizer que você é louco, que você é doido. Acreditar que Jesus Cristo ressuscitou, acreditar, né, pela fé em milagre. Tem gente que é cético, que não acredita em milagre. Né? Eu estava vendo um pastor, esqueci o nome do pastor agora. Ó. É um teólogo que tem, ele estava no Flow, esses dias aí atrás. Alguém de vocês assiste o Flow, não? Podcast Flow? Flow. Né? Assiste lá atrás, né? Pronto, tinha um pastor que estava lá, que era um teólogo. E tem um cara lá que é monarque, né? Que é o nome dele lá, que ele é muito doidão, tudo mais tal. E ele disse que não acreditava em milagre. E ele foi justificar o pensamento dele por não acreditar em milagre. Né? E eu fiquei observando assim, eu disse, cara, meu irmão, velho, assim, para quem não é cristão, é uma vibe muito longe. Porque você vai tentar materializar Deus. Você vai tentar pegar Deus e colocar num copinho. Ó, Deus é isso. E isso aqui eu posso beber, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Você vai limitar o poder e a soberania de Deus. Ou tentar, humanamente falando. E o apóstolo Paulo ele vai enfatizar a todo momento isso. Ó. Ele vai lá para o versículo 19 agora, que já é uma citação que ele faz. Ó. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia deles. Né? E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos, são devaneios. A palavra original aqui fala que são vãos pensamentos, que ele vai estar pensando ali, vai parar muito tempo para ficar ali, meditando naquilo e não vai sair para lugar nenhum. Então a gente tem que ter uma vida com o propósito de viver através da fé e acreditando na palavra. E isso é difícil para quem começa a galgar alguns patamares dentro da universidade, principalmente. A universidade, ela, como é que eu posso dizer, ela seca mais ainda aquele que não tem tanta fé. Né? Eu digo isso porque eu me peguei já na universidade de História, meu amigo, né, ele olhou para mim assim, eu tinha acabado de terminar a teologia e estava entrando na universidade de História, ele disse, meu irmão, aí a gente estava na metade do curso. Né? Roberto César o nome dele, Beto. Ele chegou para mim e disse, ei, Panda, eu digo, fala, tu já duvidou da existência de Deus? Aí eu olhei para ele assim, eu digo, já, mas eu fiquei na minha, eu pensava que era só eu. Né? Uma coisa assim, às vezes você pode ver, que misericórdia, não é crente não queima, né? Mete fogo, Jesus, fulmina. Né? Não, mas às vezes a gente, quando está na universidade, a gente vê tanta coisa humana, que a gente esquece um pouco da espiritual. Certo? E isso às vezes nos faz a gente questionar, titubear, né? Mas nunca em nenhum momento eu apostatei da fé, eu neguei minha fé. Eu até arranjei briga dentro da universidade por causa da minha fé, né? Com a doutora lá que mandou me calar, mas é outras coisas, vamos embora. Foi moído.
É bom demais, velho. A universidade é bom por causa dos fights, história tinha tudo. Na minha turma tinha eu que era teólogo, tinha outro lá que era da patrística lá da igreja católica, tinha um pai de santo, aí a gente começava a debater, eram umas coisas bem pesadas assim. Mas era bom porque a gente, né, tentava levar um diálogo. Mas voltando para cá. Então, conhecimento humano, certo? De nada serve, ou de pouco serve, pouca serventia tem, diante das questões espirituais. Tem coisas que você só discerne através do Espírito, e você tem que estar atento para essas questões do Espírito. Continuando, né? Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Então ele vai começar aqui a falar sobre a glória do homem. Não se glorie se seu pastor prega bem, não se glorie se seu cantor canta bem. Se glorie em quê? Na palavra de Cristo, em Cristo ressurreto, na base que é Cristo. Então aqui vai ser a base principal, aqui vai ser essa, ó. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então tudo, pessoal, tudo, absolutamente tudo, sem exceção, está posto nas mãos de Jesus Cristo. E a base e o nosso alicerce é Jesus Cristo. Certo? Então todos nós estamos nessa base. Aí a gente vai agora, a gente tem um tempinho ainda, porque o tema da pregação, resplandecendo Cristo. Porque tudo na nossa vida tem que se basear em Cristo. Tudo que você faz na sua vida. Quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazeis para a glória de Deus. Não é isso que está escrito? Então tudo que a gente faz tem que fazer para a glória de Cristo. E por que resplandecendo? Né? Eu me lembrei de um textozinho que o pastor Samuel falou aqui um tempo atrás, há um bom tempo, que ele falou o seguinte, ele falou sobre o espelho. O que é um espelho? Né? Ele falou que o espelho antigo, né, lá no tempo quando ele foi inventado, lá mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, alguns dizem que foi lá pelos sumérios, naquela região da Mesopotâmia, outros, né, colocam lá no Egito Antigo, os espelhos lá eram feitos de bronze, não era com esse material que a gente tem agora. Esse material é bem recente, o vidro em si, né, do século XIV, mas eram espelhos bem antigos lá, de 3.000 antes de Cristo. Esses espelhos eram feitos de bronze, e para você chegar a um ponto que esse bronze resplandecesse o seu rosto, você tinha que dar muito polimento nele. Jogava areia e polia, e dava polimento no bronze. O bronze é um pedaço de metal, como vocês sabem. Então, para você deixar um pedaço de metal, né, naquele tempo, a gente está falando de um tempo bem antigo, né, brilhando para resplandecer o seu rosto, dava um monte de trabalho. Certo? Então, pegando a paráfrase que o pastor Samuel fez aqui, né, ele diz que o espelho, para ele refletir algo, ele tem que estar límpido. Muito bem, limpinho e polido. Senão, vai trazer deformidades na imagem. Você vai ver uma imagem meio assim, manchada, borrada. Então, por isso que eu quis trazer esse tema dessa pregação, perguntando agora, lembre-se da carta de Paulo, lembre-se do WhatsApp, que eu falei no início da pregação. Se fosse para você, dia de hoje, para a igreja local, dia de hoje, como é que está sendo a imagem de Cristo através de você? Você sendo espelho de Cristo na terra. Como é que você está transparecendo, resplandecendo Jesus Cristo nos dias atuais? Quem olha para você, antigamente era bem notório isso, a pessoa olhava de longe e disse, olha um crente, a menina com a saia aqui embaixo, não era? Os cabos terno, gravata, né? E dia de hoje a gente está vendo meio que uma mistura, a gente não sabe quem é crente e quem não é. A gente vê alguns, né, pregações católicas, tem uma menina no Instagram, que ela é bem famosa, esqueci o nome dela agora, que você vai ver lá uma pregação, tranquila, 100%. Né? E quando chega no final, vamos rezar uma Ave Maria. Né? Eu fui para um retiro católico, não espantem, certo? Não espantem. Eu fui para um retiro católico, onde eu fui trabalhar com equipamento de som uma vez, e fui tomar conta desse equipamento de som no retiro, né? E quando eu cheguei lá, o pessoal falava em línguas. Como? Não sei, mas falava em línguas. E o padre direcionava, e eles falavam em línguas e tudo mais. Então a gente está vivendo numa sociedade dia de hoje que muitas vezes a gente não se define como cristão, ou quando se define está muito comum, a gente não vê a diferença entre quem é e quem não é.
Então a minha pergunta que fica para vocês é: como está, certo, o seu rosto como sendo um espelho, refletindo Jesus Cristo nos dias de hoje? Como é que você reflete Cristo? Será que tem um borrãozinho ali? Será que eu estou passando perfeitamente? Por isso que seria Jesus Copy, né? A cópia de Jesus, né? Que eu acho muito interessante, velho. Eu assisto aqui dali, assisto os podcasts que ele tem, os vlogs, né? É interessante você trazer questões para o âmbito diário, não é apenas ser cristão dentro da igreja. A questão aqui do apóstolo Paulo, que ele estava questionando o tempo todo, foi uma forma que a galera aprendeu errado, ou aprendeu a base e depois não amadureceu. Quantas pessoas a gente tem dentro da igreja com 30, 40, 50 anos de evangelho e ainda estão tomando leite? Não se aprofundaram na fé. Certo? Não se amadureceram. Depois de um tempo, né? Eu já passei dos meus 30, eu já estou com meus 36 anos. Depois de um tempo, a gente não quer mais discutir, a gente não quer mais debater certas coisas. Antigamente, no meu tempo de mocidade aqui, que tinha a salinha lá em cima, no terceiro andar, a gente sentava aqui, como eu disse, teólogo, né? Às vezes tem essas coisas e tudo mais tal. A gente ia aqui para debater arminianismo, calvinismo, né? E um debatia, parecia jogo de futebol, um gritando para um lado, outro gritava para o outro, e quase que saía, né? Era pesado as coisas aqui, a gente numa escola dominical. A gente gritando, é Calvino, é Armínio. E depois que passou um tempo, pessoal, eu vi que eu estava indo pelo viés da igreja de Corinto. Eu estava indo pelos estudiosos. Quem é Calvino? Quem é Armínio diante de Cristo? Quem é C.S. Lewis diante de Cristo? Né? Quem é qualquer um que você pegar aí, qualquer filósofo, qualquer historiador, qualquer teólogo diante de Cristo? Muitas vezes nós nos esquecemos da base, que é o quê? O Evangelho, a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática. Foi a primeira coisa que eu citei hoje aqui para vocês. Então, muitas vezes a gente esquece disso e a gente vai para literaturas afins. Coisas, eu vou ler, não que eu tenho nada contra, né? Livros de literatura que falam, citam, mas você não vai na fonte que é Jesus. Você vai para aquelas, né? Como eu citei, livros de autoajuda gospel, né? Aqueles livrozinhos de autoajuda gospel. Então a base de tudo é Jesus Cristo. E Jesus Cristo o quê? Ressurreto. Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. Jesus Cristo que lavou os nossos pecados. Então a gente tem que perceber isso, certo? Para terminar aqui, que Jesus Cristo é que é a base que nós temos que resplandecer. Mostrar Jesus Cristo em todo o tempo e a todo momento. Vocês entenderam? Deu certo aí? Então dê um joinha, deixa um like, né? Quero agradecer pela confiança, Márcio, Caio, valeu. Ainda estou tremendo, certo? É normal. Mas quero passar a palavra aqui para o abençoado. Deus abençoe vocês, viu?